Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar falando sobre as abominações. Estou fazendo algumas lamentações que você pode acessar aqui no canal. Essas lamentações ela fala sobre as abominações que acontecem hoje dentro da igreja, abominações e que estão descritas nos livros dos profetas e que tem um desfecho em Apocalipse. E que aí a gente pode entender como que acontece o julgamento e o juízo que Deus chama todos nós, chama a igreja e chama toda a humanidade ao arrependimento. Eu estava falando que a gente podia entender sobre os 7 montes que estão descritos em Apocalipse 17. Né, que por causa da corrupção, da transgressão que estava dentro da igreja, de toda aquela mistura que as próprias meretrizes, o povo de Israel começa a se corromper, mas que essa história que é de Ezequiel 23, ela é uma representação da transgressão da história da igreja, da corrupção da igreja, da corrupção da transgressão, desculpa, da igreja na história da humanidade. E que tem um fruto nos 4 cantos do mundo, né? Como eu falei aqui em Ezequiel 16, fala que a motivação do coração da meretriz, que é a mesma que está descrita em Apocalipse, a grande prostituta, tanto que nessa profecia de Apocalipse 17, o Senhor fala mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E aí o Senhor fala que esse mistério, Ele mesmo vai nos fazer entender. Aí ele falou lá para Jeremias, no capítulo 23, que nos finais dos dias nós iríamos entender isso muito claramente. Então, o que o Senhor estava falando? Que quando essa meretriz ela começou a se corromper e ela quis dominar o mundo, o fruto da sua transgressão trouxe muitas dores, tanto para quem está dentro da igreja, hoje sofre muito, e todo mundo acaba sofrendo o fruto da transgressão que ela trouxe. Como ela trouxe, né? Como que aconteceu, né? A gente vê em Apocalipse que aí formam os reis, os reinos, existem as bestas, né? Mas que isso tudo está dentro da igreja. Algo doloroso, né, de saber. É algo que está dentro da igreja, que se levanta contra a aliança de Deus, que se levanta contra o nome de Deus, e Deus revela tudo o que vai acontecer para a igreja e para a humanidade, para que todos atentem o seu coração para se voltar a Ele, para se arrepender e se colocar diante de Deus. E aí eu comentei que esses 7 montes são os reis, que são reinos, poderes, forças espirituais, das quais o povo de Israel também começa a se corromper. Não só as mulheres, não só essas 2 meretrizes, mas os príncipes de Israel também começaram a se corromper com práticas pagãs. E aí nasce esses 7 montes. Esses 7 montes que têm a representação espiritual, das forças espirituais, né, dos poderes espirituais, né, e que também representa os reis que iam ser levantados na história da humanidade desde aquela época, que no caso começou esses 7 reis também como os imperadores romanos, né? E aí, o número 7 tem um significado, né? Quando Deus fala 7 montes, tem um significado na história da humanidade, porque é uma profecia escatológica. Então, nós entendemos como foi feitas as mudanças, né? Porque não tem mais os imperadores romanos, mas esses poderios, eles ainda atuaram durante a história da humanidade, né? Atuaram durante a história da humanidade. Então, nasceu pela transgressão, pela abominação que aconteceu com a igreja, com toda a mistura de todos os povos pagãos, né? E aí nós entendemos assim, nós podemos comprovar em outros livros também,
né? E aí fala também dos 10 chifres, que são líderes políticos que também se levantam na história da humanidade e que começam a se corromper com elas. Tanto que Deus dá um exemplo, no próprio capítulo 23, Deus dá o exemplo de que elas se corromperam, de como elas se corromperam, né? Lembrando que eu falei que o Egito tem uma representação da espiritual, né? Ou seja, o Senhor está falando que representa a corrupção, o pecado que há no mundo. É como se houvesse uma separação, é como se a realidade da verdade de Deus nos separasse do pecado, nos salvou em Jesus Cristo. E aí o Egito se torna agora na nossa mente a representação espiritual, né? Não que Deus quer salvar o Egito, Deus também chamou o Egito para todos os egípcios para salvar, mas tem uma representação espiritual da mistura da idolatria. Então, assim, na nossa prática, no nosso dia a dia hoje, as práticas pagãs também existem aqui no Brasil, entendeu? Então a gente vê dessa forma, a gente vê as práticas dessa forma, Eu vou continuar falando no próximo vídeo.